Em instantes, sem filtro. Oferecimento. RV Pereira, consultoria em negócios imobiliários. Estamos chegando aqui pela TV Poços com mais uma edição do Sem Filtro, sempre em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã. Ele prometeu que voltaria e ele voltou, e ele veio numa elegância, ele veio direto de uma diligência criminal. Primeiramente, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado novamente o meu convite, fico muito feliz. E outra coisa, a gente passar conhecimento para as pessoas, esclarecer essa vida que a gente leva, né, através das redes sociais, muitos crimes cibernéticos, muita fake news. Infelizmente, né, Ludmila? Primeiro, é um prazer estar aqui com você novamente, cumprindo a promessa, a princípio, e agradecendo mais uma vez em nome da PUC Minas pela oportunidade e a gentileza de abrir as portas da TV Poços mais uma vez para nós, né? Realmente você tem toda a razão. O mundo da tecnologia... Estamos reféns, né? O mundo que nós vivemos hoje, a tecnologia é parte desse mundo, né? Ele é maravilhoso porque nos ajuda a resolver tantos problemas no dia a dia, mas também a mesma tecnologia que nós utilizamos para o bem é utilizada para o mal. Então, eu brinco às vezes lá com os alunos na nossa PUC Minas que é assim, né? Não dá para imaginar que estamos no mundo da Poliana, né? Onde todo mundo é bonzinho, todo mundo só quer o bem das pessoas. Tem uma coisa que me assusta demais, é quando você conversa com alguém e quando a pessoa está atrás das redes sociais, a pessoa se transforma. Exatamente. Tem algumas pessoas que, olha, me perdoem, mas elas se transformam em monstros. Ataques pessoais, uma deselegância. Sim. Não é? Porque a gente tem que ter elegância até para conversar, até para discordar de certos assuntos. E hoje a gente não tem visto mais isso. De certa maneira, Ludmila e a todos que nos acompanham, você apontou algo muito importante, que é assim, a palavra perfil ela é muito perigosa, né? Porque eu estou te vendo aqui, né, na minha frente, uma pessoa real e você a mim. Se nós estivéssemos fazendo essa entrevista de maneira online, você concorda que usaríamos uma plataforma qualquer, né? Zoom, Teams, Google Meet, qualquer coisa, né? Ali eu já posso desfocar o fundo, né? Eu já posso colocar um filtro diferente. Pode colocar filtro, pode melhorar, aumentar a boca, colocar cílios, né? Um perfil diferente. Pode pôr um óculos, né? Uma coisa muito doida, né, professor? E aí você cria, na verdade, uma representação. Um personagem. Um personagem, né? É claro que, dependendo do contexto, eu vou identificar que é você e você é mim e o nosso público também, né? Perfeito. Mas o disfarce ele pode ser tão bem feito que fica muito difícil para alguém, no embalo do dia a dia, a pessoa já está cansada, trabalhou o dia inteiro. Será que aquela pessoa que está interagindo com ela numa tela realmente existe, né? E o criminoso, nós temos que lembrar que ele é profissional, em 99% das vezes, né? Ele está se aproximando de alguém para ali conquistar uma confiança, criar um contexto para aplicar um golpe, um crime, uma fraude, e por aí, um ataque, e por aí vai. Então, nós não estamos lidando, na maioria das vezes, com amadores. Isso é muito importante destacar, é um dado numérico, mas muito importante. Até 2017, portanto, nós estamos falando de 8 anos atrás. Né? Um período curto. Nossa, recente. De cada 10 crimes de natureza cibernética que envolviam o mundo digital, de cada 10, 1 era praticado por organização criminosa. E 9 eram pessoas aventureiras. Hoje, 8 anos depois... São os trambiqueiros. Sim, só que hoje, 8 anos depois, então, repito, um período muito curto, inverteu. Hoje, de cada 10 crimes no mundo digital, 9 são de organizações criminosas. Ou seja, então eles investem. Sim. Em capacitação para esses profissionais para darem golpes. São profissionais do crime.
Deus. E hoje em dia Coisa você alarmante. sim, você tem grupos de criminosos no Brasil hoje. Esses grupos vão para o exterior, onde existem hackers e profissionais do crime cibernético, e esses brasileiros, vamos dizer assim, são treinados lá para depois voltarem ao Brasil e aplicar golpes aqui. Ou até mesmo ficam fora do Brasil aplicando golpes e crimes aqui no Brasil. Então, é algo muito profissionalizado. Não é essa coisa assim, é um menino lá no fundo da garagem. Até pode existir, mas é 1 em cada 10. 9 são crimes arquitetados, organizados, com a finalidade de causar problemas às pessoas. E aí todo tipo de pessoa, é o idoso que vai cair nesse crime, nesse golpe, é o adolescente. E o Brasil está no ranking, professor? Nós somos já há uns 10 anos, pelo menos, nós estamos sempre entre os 4, 5 países com maior número de crimes de natureza cibernética. Nossa, e ataques. inverter para a educação, né? No esporte, na cultura, Pois né? Mas não... Coisas positivas, né? E nós, assim, o Brasil, nós temos bons profissionais lidando com segurança cibernética, segurança digital, com a perícia, com a criminalidade cibernética, mas nós somos poucos. Então, a gente precisaria formar muito mais gente, mas muito mais gente, para atender minimamente a demanda brasileira. Então, os criminosos internacionais sabem que o Brasil tem dificuldades para se defender. E é por isso que nós estamos sempre aí nesse ranking de 2º, 3º, 4º, 5º país mais atacado do mundo, e onde tem uma sensação de que o crime cibernético compensa, ainda mais do que o crime de natureza não cibernética. Aqui já tem essa lei no Brasil, né? Que aqui o crime compensa, e no universo cibernético mais ainda. O sujeito do dinheiro se torna um valentão atrás da tela. Né? Ele acha é assustador. Assustador, porque ele tem quase com uma certeza de que ele não vai ser encontrado, de que o rastreamento vai ser difícil, e realmente é, mas para quem está interessado em cometer algum crime de natureza cibernética, saiba que você pode sim ser alcançado e pode ser identificado. Nada é bem feito, né? Quem faz as coisas erradas, sempre a verdade vem à tona. Exato, tem muitos subterfúgios. Eles deixam rastro. Né? Não adianta. O rastro sempre vai existir. Não adianta. Por mais que o crime fala que existe crime perfeito, não existe. É muito difícil. E no mundo cibernético, às vezes é mais difícil. É uma questão bem interessante. Em certas situações, é mais difícil encontrar alguém no mundo real do que no cibernético. Em outras situações, é o contrário. É mais difícil encontrar alguém no mundo cibernético do que no mundo real. Então, não existe uma regra. Então, aquela pessoa que diz assim, eu vou cometer tal crime no mundo cibernético porque ninguém vai me achar, ela está partindo do princípio errado. E aquela que também pensa, eu vou cometer um crime de natureza real aqui porque é mais difícil de me encontrar, também está partindo do princípio errado. Como você bem destacou, o crime ele deixa rastros, ele deixa evidências. O que a gente precisa é de profissionais preparados para coletar essas evidências. E os profissionais sérios têm que estar à frente da bandidagem. E está mais capacitado, não é mesmo? Porque, e nós estamos ali, às vezes, no igual mesmo o nosso nível. Armamento, não é mesmo? O bandido está mais armado até os dentes do que a própria polícia. E no mundo cibernético é a mesma coisa. É a mesma coisa. Os criminosos estão já usando inteligência artificial, então por isso que, no caso da perícia, da inteligência, da investigação e da resposta a incidentes, nós temos que também ter a mesma preparação. E a tecnologia ajuda bastante, né? Em todos os casos. Em todos os casos. E nós estamos ali tentando equilibrar as forças, mas, repito, é uma área ainda a ser desbravada no Brasil, a dos crimes cibernéticos, a perícia computacional e por aí vai. E nós precisamos de muita gente. Às vezes, quando eu vou às escolas, eu acho que eu já fui a todas aqui em Poços para ministrar alguma palestra e falar desse assunto, você percebe o brilho nos olhos dos adolescentes. E muitos, às vezes, estão ali na dúvida, mas que carreira seguir? Eu não estou induzindo ninguém a vir fazer computação, não. Quem quiser que eu faça, né? E muito menos na PUC Minas. Eu não estou aqui para fazer propaganda de vestibular, né, Ludmila? Você me conhece. Você está até de férias, né? Eu estou até de recesso da nossa PUC Minas. Mas, assim, é uma carreira muito aberta, promissora, falta gente. E o nosso jovem... Muitas opções. Muitas opções.
Dentro da computação, E é a carreira que mais cresce. é a carreira, as Que tecnologias. tem mais promissora agora. É uma né? carreira muito promissora. Dentro da computação, a segurança cibernética é uma carreira muito promissora, porque temos que defender o nosso povo, né? E não temos gente. Não tem. Então, formar, né, o jovem que nos acompanha agora, o pai, a Tiver mãe, em dúvida, o né, avô o e que a fazer, avó, né? dê uma olhada nisso. Puxa vida, se eu fizer computação, ciência, engenharia da É computação, uma coisa que nunca vai cair de moda. Não tem É uma como. profissão que está sempre em alta. o mundo... Porque por mais né, que a gente dependa da máquina, tem que ter o homem por trás dela. Não tem como. E dentro dessa carreira maravilhosa que é a tecnologia, que é a computação, né, se alguém tem, puxa vida, você disse agora há pouco, a gente conversava fora do ar, né, eu gosto de assistir uma série, um CSI da vida, ou coisa parecida, se a pessoa já tem, às vezes, esse feeling, esse sentimento de investigação, pode ser que a perícia computacional dentro da computação seja uma carreira maravilhosa. E se nós formarmos mais gente, e gente qualificada, vamos equilibrar essa disputa com a criminalidade. Perfeito. Olha, ele falou que vinha, ele veio, e o assunto está fluindo. Professor João Benedito, da PUC Minas em Poços. Nós vamos para um pequeno intervalo, na volta, tomando o cafezinho da Café Poços. Não saem daí, volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos aqui com Sem Filtro pela TV Poços. Vocês já sabem, 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã. E todo esse conteúdo nosso fica disponível no YouTube da TV Poços. E hoje a gente conversa mais uma vez com o professor da PUC Minas, aqui em Poços, o campo de Poços, o professor João Benedito dos Santos. Tem que colocar o dos Santos também, né? E o Júnior do pai, não é mesmo? O Júnior do pai. Dá um abraço para a Cleusa. De novo, é. Cleusa, ele falou para mim, tá? Deu um recado para você pessoalmente. E para sua filha, qual que é o nome dela? A Manuela. A Manuela, que está se preparando aí para ser uma doutora, Uma né? médica, Uma médica, se Deus né? quiser, a partir de fevereiro do ano que vem, ela começa Que a faculdade de belezinha. medicina. E ela já sabe o que ela quer, para que lado ela quer? Porque como a gente está falando da perícia. da computação, a medicina também tem essa, né? Sim. Tem várias vertentes. A né? medicina legal é uma área extraordinária dentro da medicina, né, que é a mais próxima da perícia e por aí vai. Mas a Manu, ela ainda não tem assim um caminho, mas ela fala muito, por exemplo, em pediatria, ela tem um jeito bem especial com crianças, né? Ela fala também da cardiologia, da oftalmologia, que ela gosta muito. Então tem assim... Eu tenho uma amiga minha que ela é formada já. Quando ela começou a entender que ela queria fazer medicina, ela falou, eu quero ser cirurgiã neurológica. Eu falei, nossa, eu quero abrir a cabeça das pessoas. Eu falei, credo. E ela virou, se tornou. Olha só. Então, é uma coisa muito... É isso que eu estou te falando, o negócio, gente... o jornalismo também, tem um jornalismo impresso, tem o de rádio, tem o de TV, Exatamente. tem o das redes sociais. Tem gente que não gosta de aparecer, que fica só atrás das câmeras, que é produtor. Tem várias, também tem outras vertentes. Só que a medicina, a ciência da computação tem outras
outros leques de opções que também rendem, né? Rendem dinheiro, né? O money, faz-me rir. O jornalismo já está meio catente, né? Bora tomar o nosso cafezinho da Café Poços? Frio e quente. Oferecimento Café Poços, a união dos melhores cafés. Avenida João Pinheiro, 757. Voltamos. É que a conversa aqui nos bastidores tem rendido, né, professor? Saúde, o cafezinho sem açúcar da Café Poços. Professor, você com tantos anos, você tem 32 anos de professor, né? De carreira docente são 33 quanto de... e na perícia 18. 18 anos. Você já caiu em algum golpe? Ah, não, fala a verdade. Ó, vou te falar a verdade mesmo, Ludmila. Felizmente não, sabe? É que você já está esperto, né? Vamos dizer assim que... Alguém próximo de você já caiu? Já. Mas assim, a gente até comentou um pouquinho da outra vez que ninguém está imune. Não. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Somos vulneráveis. Todo mundo tem alguma vulnerabilidade. E os alunos me fazem muito essa pergunta que você fez. O seu celular é a primeira coisa. É muito protegido, você nunca vai... Eu falei, gente, não é assim. Então é óbvio que a gente toma uma série de cuidados, né? Imagina, eu estou elaborando um laudo, eu não posso ser atacado, né? Porque esse laudo pode incriminar alguém, ele pode inocentar alguém. Imagina se eu não tiver uma proteção e alguém conseguir chegar até a minha máquina e ter acesso a esse laudo que eu estou elaborando. Então, é óbvio que a gente tem um cuidado muito especial com tudo, não só no mundo digital, mas no dia a dia também, na nossa vida. O perito, ele não é uma pessoa avisada como um delegado de polícia, como um policial. Está nos bastidores. Porque o perito trabalha mais nos bastidores. Mas, obviamente, que ainda assim... É como cidadão, né? É preciso ter um cuidado, saber o que faz, onde vai, o que comenta, de que maneira, porque você nunca sabe quem está escutando, quem está ali por perto. Isso vale para o mundo digital também. Então, aquelas regras básicas, não clicar aqui, não clicar ali. Se eu não pedir algo e algo está chegando para eu clicar, mas eu não pedi, por que eu vou clicar naquilo? Chegar né? algum link de banco, né? Que é o mais comum, não é? O link de banco é muito comum, link de leilões, de ofertas dos magazines, de um modo geral, do comércio. Eu recebi essa semana de um banco. Eu não sou cliente desse banco. Por que está mandando para mim? Eu nem mexi, já bloqueei. Perfeito. Isso que acontece, as pessoas na curiosidade abrem os links e é onde elas caem nos golpes. E tem um outro segmento também, Ludmila, que até lá no campus a gente desenvolve muita pesquisa com os alunos, então eu oriento lá iniciação científica, estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso, os alunos se desenvolvem nessa temática. Isso é muito bom para todos nós, né? Para a nossa sociedade, que a gente está formando mais gente dentro daquela lógica que eu comentei contigo, que falta gente, né? Só que a gente, ao trabalhar com essa temática, nós exploramos muitos elementos diferentes e o que a gente faz muito é assim, né? É preparar, né, o profissional para que ele saiba identificar onde é que estão os potenciais golpes, crimes e ataques. Então, nós investigamos ao longo do tempo que existem 6 grupos típicos de vítimas. A gananciosa, a solitária, a com medo, né? A ignorante e por aí vai. Então, por exemplo, a vítima solitária, especialmente idosos e adolescentes. O criminoso hoje em dia, Ludmila, ele faz cursos, ele faz cursos na Deep Web, na Dark Net, por exemplo, para saber como ele deve abordar o idoso. Então, olha em que nível que nós estamos. Por isso que a gente comentou agora há pouco, não é coisa para amador. Não. Né? O sujeito está se... Mas pera lá, professor, existe se organizando, se preparando, capacitando. Um curso para eu atacar o idoso? Sim. Nossa, e como é que fica o pensamento, né? Eu fico pensando, como é que deita no travesseiro como se nada, como se fosse um trabalho comum, né? Mas o criminoso, ele não tem coração. Não tem, né? Ele não tem, não importa que do lado de lá tem uma senhorinha que recebe um salário de aposentadoria. O dinheiro é para pagar que mal dá para comprar os remédios. Ele vai se aproximar daquela senhorinha e se ele puder levar dela R$150 por mês, ele vai levar. Sabe? E você falando isso, gente, isso é tão comum, isso que a gente está falando, que eu vejo, às vezes,
Quando eu vou ao banco, que eu não tenho mais costume, que eu faço tudo meio pelo aplicativo, eu vejo como que eles são carentes. Eles chegam, eles ficam ali sem saber, porque não tem mais como antigamente, que tinha aquelas pessoas que eram contratadas, que ficavam ali para nos caixas. Eles ficam totalmente assim, desguarnecidos. Então, qualquer pessoa que se aproxima, eles confiam. Agora, é ali que mora o perigo. Você imagina se ali de corpo presente no mundo real é assim, imagine no mundo virtual. E eu até ajudei uma senhora, porque ela me conheceu da TV, mas aí depois eu falei para a moça, falei assim, nossa, isso não pode acontecer, ela abordar qualquer pessoa e a pessoa vir e ajuda. Que é vocês que têm que fazer isso. Ela falou, mas a gente não dá conta. Eu falei assim, então, mas é aí que mora o perigo, porque são as pessoas mais vulneráveis, são os idosos. E no mundo digital... E eles vão com a colinha, né, da senha, eles não têm um acesso igual a gente ainda. Eu apanho das máquinas. Eu troco a minha senha, eu dou um trabalho para o pessoal do banco. Agora imagina eles, que não tem nenhuma informação. Eu até compartilhei contigo outro dia, né, uma figura que mostrava as senhas mais utilizadas do mundo, né? E você veja lá a quantidade de gente que ainda coloca uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A, B, C, D, F, G, H, enfim, 1, 2, 3, ABC. E são as mais comuns, né? São as mais comuns e que o criminoso... Ele vai tentando. Exatamente. São as primeiras que ele vai tentar. E do mesmo jeito que nós temos esse conhecimento de mapear as senhas mais utilizadas para estudar isso e proteger a sociedade, o criminoso também tem acesso às mesmas coisas. E ele estuda e conhece as senhas que são mais propostas e utilizadas, né? Então, veja que Ludmila vai desde um cuidado com senha, até cuidado com o que eu clico ou deixo de clicar. E tem um aspecto muito interessante, que é a nossa curiosidade como ser humano. Então, clique aqui e veja o seu artista favorito caído no chão na festa. A pessoa vai lá e clica. Então, sempre desconfiar, porque do lado de lá pode ter um criminoso. Ele não está te mandando esse link à toa. Ele preparou aquele link, ele preparou um ataque a você para tentar levar uma vantagem. Aqui no sul de Minas, nossa região é privilegiada, porque nós somos bem caipiras, né? A gente é meio desconfiado. E a regra do caipira não é essa, desconfiar boa, sempre. Eu sou bem desconfiada. Então, eu acho que nós perdemos um pouco disso. Eu sou meio investigativa, né? É uma repórter que vai para o lado da investigação. Eu fico perguntando um monte de coisa e acabo às vezes nem fazendo, porque eu fico meio desconfiada. Mas nós perdemos um pouco disso, dessa desconfiança que o caipira tem. E nós precisamos retomar isso. Desconfiar sempre, não ficar clicando em coisas aleatórias. Não dá mole, né, professor? Não dá mole. E a mãe, adiciona meu novo número aí. Passa a mão no telefone e liga para o seu filho, para a sua filha. Você trocou de número? Não é possível que você vai adicionar simplesmente. Mas tem a foto do meu filho. Sim, mas a foto do seu filho está na rede social. O criminoso pegou lá a foto, colocou no perfil falso e está tentando se aproximar de você. Então são providências muito básicas. Eu não estou aqui... E é o básico que a gente precisa retomar. Porque senão a gente fala assim, uma coisa muito básica, parece que a gente está subjugando a população, né? Dizendo assim, tá vendo? Ninguém sabe fazer nada. Não é isso. Né? O básico de base. É que a gente fica preocupado com tanta tecnologia que a gente esquece do básico. Do básico. E esse básico de base. Né? Fazer uma base que me permita não ser um alvo fácil. Você me perguntava outro dia, todo mundo pode ser vítima? Sim. Mas aquelas pessoas que se protegem um pouco mais, elas são desconfiadas. Elas vão causar dificilmente elas podem até cair, mas elas vão dar mais trabalho. Exatamente. O criminoso muitas vezes desiste na segunda tentativa, ele fala, opa, por aqui eu não vou conseguir. Né? E aí ele vai buscar uma outra pessoa que é menos protegida. Então, de certa maneira, nós mesmos que determinamos o nosso nível de proteção. Né? Exatamente. A nossa liberdade, né? Exatamente. Olha, nós vamos para o nosso último intervalo e na volta a gente vai falar de um assunto importante também. Eu, como jornalista, repórter, que já presenciei várias cenas de crimes, que vocês também atuam, né? Não sai daí, eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços, uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250.
A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Olha, a gente está falando de uma coisa muito séria aqui nos bastidores sobre a questão do consignado. Tem muito idoso que ainda cai em golpe de consignado, de falsos consignados, porque tem bancos sérios que fazem essa negociação, essa transição bancária. Mas tem muita gente por trás das redes sociais, por trás do computador, dando esse golpe, não é mesmo, professor? Muita gente, Ludmila. É uma coisa que eu me considero uma pessoa de bem, você também, né? E o nosso público essencialmente também, a gente quase que sente nojo, né? Como é que uma pessoa pode se aproximar de um idoso, uma pessoa que trabalhou às vezes a vida inteira, tem ali um salário pequenininho de aposentadoria e ainda conseguir aplicar um golpe para contratar um empréstimo em nome daquela pessoa ou coisa parecida. Isso infelizmente acontece demais, né? Os idosos acabam caindo na lábia desses golpistas e criminosos. Ali eles acabam conseguindo fazer um empréstimo em nome daquela pessoa e a partir desse momento um desconto mensal acontece no benefício daquela pessoa e obviamente compromete. E aí o que mais nos preocupa é que o idoso, a pessoa que caiu nesse golpe, é ela que vai ter que provar que ela não fez aquele empréstimo, né? Então muitas vezes isso vai parar na justiça, o juiz nomeia o perito. Enquanto o perito não provar que realmente não é aquela pessoa, né, o problema não se resolve, né, porque muitas vezes o banco alega, não, aqui foi a pessoa assim que fez, porque é o que o banco tem, né? Só que, obviamente, foi um golpista que ludibriou a pessoa, né, para que ela fizesse aquele empréstimo. Poder de persuasão. De persuasão, enfim. Professor, uma curiosidade, o senhor costuma comprar muito pela internet? Eu compro, mas não é muito. Sabe? Mas você gosta, você confia? Sim, até certo ponto, sim. Eu compro desconfiando. Nossa, até isso eu tenho. Eu prefiro ir na loja física, experimentar. Só compra de pequenos valores, sabe, Ludmila? Eu jamais comprei pela internet algo muito valoroso. Coisas assim, miúdas e pequenas, né, que a gente ali pro dia a dia, enfim. No máximo, acho que... Qual que é a dica que você dá para o pessoal que gosta de comprar? Acho que tomar muito cuidado Tem algumas regras, né? Tem algumas regras. Site seguro que tem um cadeadinho. Isso. Ou eles já estão ultrapassando isso? Os criminosos também já conseguem homologar sites seguros. Então você tem um site... Isso aí pelo menos até um pouco. Sim. Um tempo atrás a gente falava, não, tem cadeadinho... É um site seguro, mas hoje não tem mais isso. O cadeadinho prova que aquele site passou por um mecanismo de auditoria e de validação, garantindo que tudo que sai do seu computador, da sua máquina, do seu celular, até o site, isso vai de maneira criptografada. Então tem ali uma proteção. Só que... Mas não é garantido. A hora que chega lá no site, pode ter um criminoso por detrás daquele site. Olha, então, aí complica um pouco a situação. Se eu identifiquei um site falso, eu preciso denunciar para que as forças de segurança e lei investiguem aquele site. Nossa, então, olha, cada coisa que eu já vi, ouço, nossa, de sites dando golpe, depois quando a polícia chega não tem nada, não tem rastro, não tem sede, nossa, não tem nada. É assustador. É fora do Brasil. Como que as quadrilhas estão mais organizadas do que nunca, né? Por isso que a gente tem que tomar todo cuidado, é pouco. Eu acho que a dica de ouro... E a dica é sempre pegar informação. Isso, e pesquisar, assim, perguntar, né? Não ter humildade. E usar os sites mais conhecidos. Né? Tem dúvida? Vai na loja. Exatamente. E tem um site novo que surgiu,
mas ali o preço está muito mais barato. Quando está muito barato também desconfia. Vá com calma, porque... Porque mesmo estando caro já acontece isso, imagina o barato. Exatamente. Sandrinho, rapidinho aqui, que eu preciso fazer essa pergunta pro professor, porque ele é bom para falar. Eu já fiz várias matérias de crimes, de chegar, de homicídio, de crime passional, e sempre quando a gente chega, o delegado fala assim, agora a gente vai mandar para a equipe vai periciar essa equipe, com certeza vocês fazem parte, né? Porque depois que eles fazem toda a análise, que chega no local do crime, eles retiram todo esse material e mandam para vocês, não é mesmo? E aí existe um trabalho todo criterioso. Minucioso, exatamente. A perícia se divide em 2 segmentos, a perícia laboratorial e a perícia em cena de crime, né? Então, a perícia laboratorial, o perito recebe em laboratório as evidências da sua área específica. Por exemplo, um biomédico, uma biomédica vai receber evidências toxicológicas, o perito computacional vai receber o celular, o notebook, um pendrive, e aí ele faz a análise no seu campo de conhecimento. A perícia em cena de crime, o perito é treinado para atuar em cena de crime, então, quando demandado por uma autoridade policial, ele vai a campo e vai coletar as evidências lá no local. Então você pode ter um perito que é só laboratorial na sua especialidade e pode ter um perito que é só de cena de crime. E você pode ter um perito que faz as duas coisas, como inclusive é o que eu construí para a minha vida na perícia. Então eu atuo laboratorialmente na área da computação e quando demandado tem algum caso na cena de crime. Te mexeu com você? Porque a gente tem as frustrações, né, na carreira. Toda carreira... Alguma coisa que foi inclusiva? Vocês não conseguiram chegar assim, a gente finalizar algum caso? Sim, a gente parte quase sempre do insucesso e da frustração, né? Quando a gente consegue chegar no resultado, é motivo de orgulho. Muitos casos, né? Eu já participei nesses 18 anos de mais de 500 casos. Então é uma média assim, de 30 por ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E assim, teve um caso que me marcou bastante, não exatamente de cena de crime, mas era um camarada, um casal que terminou um relacionamento, né? E o sujeito inconformado lá pegou umas fotos da moça, adulterou essas fotos, armazenou num servidor fora do Brasil, eu estava no México inclusive, e de lá ele começou a bombardear grupos de WhatsApp aqui no Brasil. Então a moça trancou a faculdade, entrou em depressão, foi obrigada a sair do emprego, acabou com a vida dela. E aí, nesses casos, né, Ludmila, o perito precisa ser um camarada muito frio para lidar com todas as situações, e a gente é treinado para ter essa frieza. Mas, por outro lado, eu sou pai, né? Então você imagina. Atuando naquele caso, foi um caso ali de 2018, mais ou menos, que a gente concluiu ali por volta de 2021. Você imagina, 3 anos para se chegar num laudo que realmente... de investigação e depois no laudo que apontasse o culpado, né? Confirmasse quem era o culpado. Então, lidando com aquele caso, aquele tempo todo, eu me coloquei muito no lugar dos pais da moça, no lugar da moça, e se fosse a minha filha, né? Então, embora a frieza seja a característica do perito e da perita, mas é ser humano. A gente se comove e se solidariza com cada vítima em cada situação, né? O senhor viu, né? Se a gente ficasse aqui a tarde inteira, renderia muito programa, mas com certeza vai voltar em outras oportunidades. Será um prazer. Porque é um assunto muito importante, sempre factual, né? Sempre coisas novas, e a gente precisa estar cada vez mais informado, se blindando, né, professor? É um prazer sempre estar aqui. E é sempre contigo. Um desafio para a gente, né? Que está na imprensa, vocês que estão também na faculdade formando os profissionais. Isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, boas férias e que a gente se vale logo, né? Não suma desse jeito, não, porque ele dá uma desaparecida e depois ele aparece. Eu agradeço mais uma vez pela gentileza do convite, Ludmila, em nome da PUC Minas, me coloco sempre à disposição de vocês. A imprensa e a TV Poços tem um papel fundamental numa área tão espinhosa como é a dos crimes cibernéticos. Complexo, né? O papel que vocês fazem de informar a sociedade é essencial. É aquilo que a gente fala. Tem muita gente que fica fazendo feiura e a gente está fazendo um desserviço, né? A gente tem que estar correndo atrás e falando, olha, não é por esse caminho. Exatamente. Tem dúvida? Procurem sites que vocês confiam, emissoras que vocês acreditam, para vocês não caírem em golpe e ficarem atentos. Mais uma vez, muito obrigada, professor, viu? Vai voltar sempre.
Se Deus quiser. Bom trabalho para o senhor, boas férias Muito e retorne obrigado. logo Muito à nossa obrigado. casa aqui. Muito obrigado. Sandrinho Tanaka, hoje ele tá bonzinho, né? Você viu que quase não estourou aqui a parede. Gente, muito obrigada a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho. Muito obrigada. Um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Até lá.